Bom dia, bom dia, bom dia, mais uma live, bom dia, seja bem-vindo aí meu amigo Ismailton. Como é que tá? Mais um dia abençoado, mais uma semana, que Deus nos abençoe, que seja um dia de muita vitória, uma semana de muita vitória, uma semana abençoada. Como é que tá o áudio? Dá um feedback para mim do áudio, para mim, por favor. E hoje eu vou falar de um tema que é sobre preocupação, algo que eu tive muito quando eu estava nessa caminhada de buscar ser jogador de futebol, e foi até um dos motivos, hoje eu entendo que foi uma bobagem, mas foi um dos motivos que me fez desistir tão novo, tão precoce da carreira, preocupações. E aí com o passar dos anos você vai aprendendo que era tudo uma bobagem, mas é fruto de influência. Se o pai tivesse, se você aprender, pai, a ensinar isso ao teu filho, com certeza vai ajudar eles não só no futebol, como também em todas as profissões, tá? É disso que nós vamos falar agora, já. Só vamos dar um tempinho aqui, vou enviar um convite. Chama vocês aí também, 10 amigos, e bora pra live. Vamos chamar 10 amigos aqui, vou chamar até um pouquinho mais. E vamos para a live. Legal? Pô, Ismailton, depois deu uma repercussão aquela nossa live, viu? Foi sensacional, sobre a trajetória do Giovânio. Então, aí o motivo de hoje de eu querer falar disso, dessa questão de preocupação, porque de nada adianta você, pai, aprender os bastidores de futebol, como criar oportunidade para o teu filho, mas teu filho foi um garoto muito preocupado. A preocupação do garoto não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, preocupação só atrapalha, porque a gente não consegue prever o futuro, só Deus consegue prever o futuro, e o resultado de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, só acontece mediante a ação. A gente age e as coisas acontecem. Nós fomos ensinados desde novo a ser preocupado, a querer antever, fica vendo o que vai acontecer, o que pode acontecer de problema, mas isso não resolve, isso não ajuda, muito pelo contrário, atrapalha demais o teu filho. A minha história, desde garoto, eu sempre ficava procurando saber, tentando antever o que eu poderia fazer para evitar o problema. É algo que por muitos anos eu fui desta maneira, por muitos anos. E eu lembro de eu conversando com o Edu Bala, um atacante que jogou no Palmeiras. Eu treinava com o Edu Bala, eu queria saber os porquê, porque o tal jogador, depois que parou, não prosperou financeiramente. Eu buscava muitas situações para tentar me blindar de qualquer tipo de problema a nível de questão profissional. E com o passar dos anos, essa preocupação foi me trazendo assim, e se as coisas não acontecerem como eu imagino? Como é que eu vou trabalhar? Como eu vou me sustentar? Como que eu vou ter uma profissão? Esses pensamentos vai corroendo e vai minando aos poucos a carreira do teu filho, a um ponto de chegar um certo momento, isso ser uma gota d'água. Ele pingou ela, ele fala, vou parar e não vou continuar, mesmo tendo total condições, mesmo estando jogando em um clube, porque ele começa a ver muito o vizinho, muito amigo, muitas histórias de outras pessoas, e são histórias dos que não deram certo, ao invés de se concentrar nas histórias dos que deram certo. E isso me fez parar. E aí quando eu parei com medo do futuro, medo do que eu ia fazer, qual profissão que eu ia ter. Depois de muitos anos eu me arrependi disso. Por que eu me arrependi? Eu percebi que sempre vai ter uma oportunidade para um garoto, para um jovem que for determinado. Ele sempre vai ter uma oportunidade de trabalho. Então, o fundamental é a fé, acreditar em Deus, entender que o futuro a Deus pertence. Fabio, mas eu não devo fazer nada para me precaver do futuro? Não, você deve agir em busca do sonho. Teu filho deve aprender a agir em busca do sonho. E como que é que o garoto trabalha e busca, como que ele age em busca do sonho? Ele deve treinar? Obviamente ele deve treinar. Ele deve treinar em pontos estratégicos. E aí você, pai, deve aprender a como proporcionar para o teu filho situações que vão ajudar a potencializar as oportunidades
para ele poder chegar num clube. Uma vez que você também, pai, aprendeu a como se comunicar de uma maneira eficaz dentro do mercado, você vai poder apresentar o teu filho e tornar ele mais interessante para as pessoas que trabalham no futebol. Agora, quando ele começa a pensar muito no futuro, ele começa a tentar prever todas as coisas de errado que pode acontecer, isso vai minando o hoje dele, porque ele não fica entregue 100% e, consequentemente, o que pode acontecer? Ele começa a jogar com 5, 6 anos, quando chega a 16, 17 anos, ele, com preocupação de já não ter estourado no futebol, ele abandona o futebol e ele poderia sim ter uma carreira promissora, uma carreira de sucesso. Mas o medo do futuro fez ele parar. E é isso que traz. Quando a gente vai pegar lá na parte da palavra de Deus, da Bíblia, fala sobre a fé. Quando a pessoa está muito preocupada com o futuro, isso quer dizer que ela está sem fé. E a fé, o que fala sobre a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas, que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Então, quando o garoto, quando ele aprendeu a ter fé, a exercitar a fé, a acreditar em Deus, colocar tudo na mão de Deus, ele tá certo que ele está fazendo o seu melhor hoje, está trabalhando de uma maneira forte, com uma entrega muito grande. E qual a consequência disso? A consequência é que as portas vão se abrir, e é assim que funciona, não tem jeito. Quando você fica muito preocupado, você até bloqueia a chegada das bênçãos, a chegada das coisas na tua vida. No dicionário fala assim, né? Fala assim sobre a ansiedade, o medo, a preocupação. Fala assim: é uma ideia fixa antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Isso está no dicionário sobre a preocupação. Então, o que ele é? É algo antecipado que te perturba, mas você não tem certeza. Você não tem certeza. E isso vai prejudicar. Porque quando o garoto está muito preocupado, isso acontecia comigo. O garoto ele começa a treinar de manhã, por exemplo, né? Está sem clube, ele começa a treinar. Quando chega na parte da tarde, depois do almoço, a preocupação já começa a atormentar a cabeça do garoto. E se as coisas não acontecerem como eu quero? Aí ele vai conversar com um amigo, o amigo fala assim, uma pessoa, pô, melhor você parar, futebol é muito difícil. Começa a colocar todo o lado tenebroso da profissão. E com o passar dos anos, vai se ajuntando tudo isso a ponto de poder minar. Então, quando o garoto ele não está preocupado com o futuro, quando eu falo não está preocupado com o futuro, é saber que algo do bem vai acontecer com você, porque você é trabalhador, porque o teu filho é dedicado, as coisas vão acontecer. Agora, o que é importante? O teu filho está hoje entregando o melhor. O teu filho hoje está produzindo o melhor, está entregando o melhor resultado. Uma vez que ele hoje está dando bons frutos. Como assim dando bons frutos, Fábio? As pessoas estão falando bem do teu filho, o desempenho dele em campo, ele vem se destacando. Isso já é um resultado. A consequência disso vai vir os frutos que vão surgir desse desempenho que ele está tendo. Eu postei um vídeo esses dias de um jovem que veio do Maranhão. E ele ficou 3 dias, demorou 3 dias para chegar em São Paulo. Eu encontrei ele aonde? Eu encontrei ele no CT do São Paulo, em frente ao CT do São Paulo. Ele estava esperando o Daniel Alves, para que o Daniel Alves desse uma oportunidade para ele conseguir um emprego. Ele não queria nada do Daniel Alves, ele só falou assim: eu quero o Daniel Alves, ele tem muito contato, então eu quero que ele abra as portas, me apresente a alguém. Não estava previsto de eu estar ali naquela hora, não estava previsto de eu encontrar com ele naquela hora, mas ele tinha fé, porque enquanto eu conversava com ele, ele colocava muito Deus à frente sobre tudo. E quando um garoto que veio do sertão do Maranhão pega 3 dias, com 19 anos, tentou até ser jogador de futebol, ele dá as caras e atravessa o mundo com busca de realizar o sonho. Ele tem um sonho, o sonho dele é trabalhar e depois comprar uma casa no Maranhão. Quando ele veio com a fé. Ele veio, e se ele tivesse preocupado com tudo de pior que iria acontecer, ele não teria saído do Maranhão. E aí eu indiquei ele para uma pessoa que é parente, e essa pessoa fez uma entrevista com ele, aprovou, ele começou a trabalhar, iniciou trabalhando numa obra como ajudante de obra. Você entende
que ele não ficou preocupado, o medo, a preocupação não atrapalhou ele de agir, fez ele agir, fez ele de encontro ao objetivo dele. E qual que é o objetivo dele? O objetivo dele era conseguir um emprego, o objetivo dele era começar a trabalhar. Uma vez que ele agiu, os resultados apareceram. E é desta forma que você, que está aqui, você pai, deve orientar o teu filho. O teu filho, ele deve ser confiante, ele deve ser ousado a ponto de pensar só que as coisas boas irão acontecer na vida dele a partir do momento que ele começar a dar o primeiro passo. Então, preocupações do futuro só tende a atrapalhar, porque é algo que é uma coisa criada na tua mente, é uma coisa criada na mente do garoto, não é uma certeza. E querer balizar a tua vida, a vida de outras pessoas também não funciona. E isso atrapalha, isso aconteceu comigo quando eu estava jogando, isso me fez parar. Quando você vai na parte, pegando na palavra, né, fala assim, lance sobre, na Bíblia, né, fala assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, toda a ansiedade, quem pode controlar, prever e mudar o futuro? Só Deus. Só Deus pode fazer isso. Então tudo que você está pensando, agora se o teu filho aprende a pensar de uma maneira positiva, a trabalhar de uma maneira forte, qual que é a tendência? A tendência é que as coisas vão acontecer com ele, vai fazer ele evoluir. E é isso que você deve ensinar ao teu filho. Tem uma outra parte, uma passagem muito legal também da palavra que fala assim, né? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus. Peraí. Isso fala em Mateus. Então, o futuro, ficar preocupado com o futuro, teu filho ficar preocupado com o futuro, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. O teu filho deve trabalhar o hoje, deve buscar o hoje e deve evoluir o hoje, porque amanhã esquece, amanhã de nada adianta. Quando o pensamento, ele tem frequências, o nosso pensamento tem frequência. Toda vez que o teu filho começa a determinar pensamento positivo, agir de forma positiva, ele traz frequências positivas. A maior prova disso, dessa frequência positiva, é quando a gente começa a imaginar algo legal, algo gostoso, o ânimo muda, a nossa alegria muda, mediante um pensamento. Quando você se foca no pensamento que não é um bom pensamento, ou lembra de algo desagradável do passado, isso te traz o quê? Te traz um sentimento ruim também. Então isso é frequência. Pensamento traz essas frequências. O teu filho deve aprender a pensar de forma positiva. E uma vez que ele começa a imaginar, que ele começa pensar coisas positivas, vai trazer esta frequência positiva. Tem garoto que ele tem tudo, né? Você vê que ele tecnicamente, ele bate muito bem na bola, ele tem um bom vigor físico, ele tem uma boa qualidade, mas a mentalidade dele atrapalha a evolução dele. Como assim, Fabio? Porque uma vez que não adianta nada você ter qualidade, mas você não confiar que você vai ser capaz, o teu filho vai ser capaz de vencer todas as adversidades que irão de acontecer, e de ir para um outro estado, ir para outra localização e também se dar bem. Mas quando o garoto ele é muito preocupado, ele tende a não dar o teu melhor. Porque se ele vai fazer uma avaliação e ele está muito preocupado, e as preocupações dele podem ser inúmeras, isso vai fazer ele perder força, porque ele não está 100% focado, 100% entregue. Uma vez que ele estiver 100% entregue, tudo muda. Então o teu filho deve estar 100% entregue, 100% à vontade. E não tem como o teu filho estar 100% à vontade se ele é um garoto muito preocupado.
preocupado, e se eu for reprovado, o que vão falar de mim? E se eu for reprovado, talvez eu não vou ter mais chance. Ele nem concluiu a avaliação e ele já está antecipando o que pode vir de pior, o que as pessoas podem falar, o que pode acontecer com o futuro dele. Essa preocupação só vai atrapalhar teu filho. Uma coisa que ajuda muito o teu filho é ele buscar histórias de superação. Como assim, Fabio, história de superação? Buscar histórias de garotos que cresceram, que tiveram dificuldade, jogadores de futebol, e superaram a adversidade. Principalmente se ele ouvir histórias que vai ser similar à história dele, que ele vai se identificar com aquela história. Pessoas que vão falar que também já teve medo, mas superaram o medo, foram para cima do medo. Uma vez que o teu filho ouve esse tipo de história, e às vezes é até bom ele sempre manter se ouvindo sobre essa história, caso ele seja um garoto muito preocupado quanto ao futuro, isso trará tranquilidade para ele entregar o melhor dele hoje. Porque se ele ficar muito preocupado com o futuro, ele não entrega o bem dele hoje, o melhor que ele pode produzir, consequentemente ele não vai colher os resultados que ele gostaria, e aí não vai ser aprovado. Depois entra num clube, não segue como jogador, não consegue se profissionalizar e não se torna um jogador profissional. Um exercício muito bom que você pode ensinar o teu filho a fazer é exercer a gratidão. A gratidão sobre tudo. A gratidão pelo fato dele estar tendo saúde para poder jogar. A gratidão, ela tem que ser nos mínimos detalhes. A gratidão porque o pai, a família está apoiando. A gratidão porque ele pode realizar o sonho de ser jogador de futebol, de ingressar num clube. A gratidão porque ele foi numa avaliação, mesmo que ele não foi aprovado, mas ele teve uma oportunidade para avaliação. A gratidão que ele não está precisando trabalhar e está podendo jogar. Quando você ensina o teu filho a ter todo tipo de gratidão, isso trará para ele uma paz, de uma maneira que até o medo do futuro sobre a carreira dele vai sair dele. Ele não vai ficar preocupado, se eu não passar, se eu não for jogador, e se eu entrar num clube e não ter a grana suficiente, e se eu ficar desempregado. Esse tipo de preocupação atrapalha demais o teu filho. Agora, quando ele vê gratidão em tudo que acontece ao redor de positivo na vida dele, consequentemente ele vai se tornar mais leve, e ele mais leve, ele vai conseguir entregar o melhor dele, ele vai conseguir produzir o melhor dele. Bom dia, Rose, bom dia a todos, bom dia, já vai chamando os amigos no aviãozinho, chama 10 amigos, 10 amigos, vem pra live, comenta aqui, seus filhos têm medo do futuro, ele comenta sobre isso, ele tem muito medo do futuro, comenta aqui, se o teu filho tem medo do futuro, aperta o coraçãozinho, assim o algoritmo do Instagram começa a chamar mais pessoas pra live. Teu filho tem medo do futuro? Comenta aqui se o teu filho tem medo do futuro. Quais são os medos? Você já ouviu ele falar sobre medo? Ou você já percebeu que ele anda com medo, tem ansiedade quanto ao futuro? Comenta aqui abaixo. O teu filho deve aprender a mudar o foco no pensamento. Uma vez que o teu filho muda o foco no pensamento e troca pensamentos negativos por pensamentos positivos, isso trará para ele mais confiança e vai tirando o medo quanto ao futuro. Porque se o teu filho tiver medo quanto ao futuro, isso vai fazer o desempenho dele cair, ele vai perder força e ele nunca vai para uma avaliação, uma oportunidade, entregando o teu melhor. Por quê? Porque ele está preocupado já com o resultado negativo. Ele está querendo antecipar um futuro e não dá para antecipar o futuro. O teu filho tem que se jogar de corpo e alma no momento, no presente, no agora. Tudo que o ser humano se concentra, aumenta.
Então, se o teu filho fica muito preocupado com o futuro, muito preocupado com os problemas da carreira, a tendência é que isso aumenta na percepção dele e, consequentemente, isso vai enfraquecer o teu filho na busca de ingressar num clube, na busca de querer ser jogador de futebol. Você deve ensinar o teu filho a não ficar preocupado com o futuro. O teu filho deve aprender o seguinte: você deve dar o teu melhor, você deve se planejar. Nós vamos planejar a tua carreira dentro do que a gente consegue enxergar, porque nem tudo consegue enxergar. A gente não consegue prever ou planejar algo que nós não vivemos. Como você vai planejar algo que você não viveu? Agora você consegue planejar, você consegue criar uma estratégia e vendo se essa estratégia está funcionando para a carreira do teu filho. E aí, agora, é uma coisa natural. Se você se posicionar em ambiente onde existem pessoas que podem ver o teu filho, se você sair da tua zona de conforto. O que é a zona de conforto, Fábio? Sair da onde você já está treinando e buscar coisas novas. A tendência é que virão coisas novas e, consequentemente, trará resultados novos para o teu filho. Então, o teu filho deve se aprender a se jogar para o risco, se jogar para frente. Obviamente, quando a gente fala em risco, é o teu filho, às vezes, tiver que sair de uma cidade para outra para poder fazer uma avaliação, ou então ir treinar naquele lugar que é mais distante da carreira da casa de vocês, porém é um local que vai gerar mais oportunidade. É ali que vocês devem ir. Não ficar buscando só um ambiente onde está tranquilo, um ambiente onde o teu filho tem muita confiança, um ambiente onde as pessoas falam muito bem do teu filho. Não, teu filho deve buscar as oportunidades aonde vocês veem que aumenta a chance. E é uma coisa óbvia: aonde tem mais pessoas relacionadas ao futebol, pessoas de mais conhecimento, de mais influência, ali aumenta a possibilidade de oportunidade para a carreira do teu filho. Pense o seguinte: vocês devem buscar situações novas, criar condições novas para que surjam oportunidades novas para a carreira do teu filho e assim ele poder ingressar no clube, se tornar jogador de profissional. Comenta aqui de vocês, quem aqui já teve essa experiência, uma experiência de que a preocupação acabou atrapalhando o teu filho, atrapalhando vocês, uma ansiedade que vocês viram que não levou a nada. Quem teve uma experiência como essa, fala aqui para mim. Quem teve uma experiência como essa, onde você teve ansiedade e a ansiedade não te ajudou, a ansiedade acabou te trazendo uma angústia para o teu filho também. Ou mesmo você, pai, você já teve alguma ansiedade que depois dessa ansiedade você deixou passar para o teu filho? Essa preocupação, você costuma ficar querendo falar muito do futuro com o teu filho, querendo passar para ele situações que hoje você percebe que não está ajudando em nada a ele? Comenta aqui para mim. Até onde, na tua visão, preocupação pode de fato atrapalhar ou não? Você acha que deve ficar 100% preocupado? Porque é muito louco, né? Às vezes a gente quer ter certeza de tudo, né? A gente quer virar a rua, se fosse possível. A gente queria, antes de virar a rua, já queria saber o que está do outro lado da rua. E não é assim que funciona, não é assim que funciona. Por isso que o mundo foi criado pela fé, pela palavra. Aí tem aquela palavra da fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então você tem uma certeza de algo que você não está vendo, né? É a prova, né? Você tem uma prova das coisas que você não está vendo. O que é a prova? A prova está na tua mente. Então é a prova das coisas que não se veem. Por quê? Você não vê concreto, mas você vê aonde? Você vê na mente. Você vê na mente, teu filho vê na mente. É isso que é a fé. A fé é desta maneira que acontece. O teu filho está vendo na mente o sucesso dele. O teu filho está vendo na mente ele ingressando no clube, ele imaginando entrando, ele imaginando agarrando a oportunidade. Ao treinador chegando para ele e falando: ó, você está aprovado, garoto, parabéns. E esses pensamentos eu não tinha quando eu jogava. Não tinha essa experiência.
Essa experiência veio até depois que eu parei de jogar, aplicando aos meus negócios, aplicando a minha vida, e isso dá muito resultado. Mas já está na própria palavra de Deus, já explica, já ensina sobre isso. Não deve se ter preocupações, não deve-se colocar o quê? Lance sobre ele quem? Ele Deus, lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É assim que funciona, não tem jeito. Então, preocupações do futuro só vai fazer o teu filho perder força, consequentemente, quando surgir as oportunidades para ele, capaz dele nem ir para uma outra cidade com medo. Se eu não for aprovado, e se acontecer? Só tentando prever o negativo, vendo só o lado negativo. Mas a chance é isso, a chance é mínima. Só uma vez que o teu filho se concentra nessa dificuldade, ela vai expandir na mente dele e, consequentemente, se ele for de fato, ele não vai ser aprovado, porque era tanto pensamento negativo, tanto pensamento de preocupação, tanta ansiedade, que não vai ajudar ele em nada. Então isso você deve ensinar ao teu filho continuamente, repetidamente, sempre falando para ele que ele deve trabalhar forte, que as coisas vão dar certo e que não tem como prever o futuro. Não tem como prever o futuro. Não deva ficar vendo os amiguinhos do lado. Uma coisa muito forte é assim, né? Quando a pessoa fica vendo muita rede social, parece que a vida das pessoas são as melhores vidas do mundo, e a tua não é a melhor vida do mundo, porque as pessoas só colocam coisas maravilhosas. Você pode estar olhando aquele garoto, teu filho, e fala: eu tecnicamente eu sempre fui melhor, e ele está numa condição assim, uma condição assada. E quando o teu filho, se ele começar a ver muito isso, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder força, ele vai desanimar. Ao invés disso, ele deve olhar para o outro olhar. Qual outro olhar? Se o teu filho tiver uma oportunidade de ir numa comunidade, ou de um amiguinho dele que está buscando ser jogador de futebol, e aí ele vê na realidade do amiguinho dele, e ele comparar com a vida dele, ele vai ver o quanto ele já é abençoado, o quanto essas preocupações que ele tem do futuro não procede, não ajuda. Aí ele vê no Instagram, na rede social, ele vê só coisas boas, né? E aí isso aí às vezes pode deixar ele até ansioso, até chateado, até com medo do futuro. Agora, se ele tiver uma oportunidade de lidar com um garoto da periferia, e ele vê esse garoto da periferia numa condição muito difícil, e ele se vê na situação que ele está hoje, ele se vê como ele está, ele vai falar: o quanto eu sou abençoado, o quanto as coisas fluem para a minha vida. É só uma questão de tempo para me ingressar num clube. É só uma questão de tempo para me tornar jogador de futebol. Por quê? Porque ele mudou o olhar. E quando a gente muda o olhar e a gente vê pelo lado bom, por isso que é importante teu filho aprender a ser grato, a praticar a gratidão. Uma vez que isso acontece, se torna mais leve. A vida se torna mais leve. Bom dia, francês. Bom dia. Então hoje nós estamos falando como o futuro, o pensamento, né? O pensamento, a preocupação do futuro prejudica a carreira do teu filho, prejudica a carreira do garoto. Eu tive que intervir por atletas em um alojamento de um clube em uma cidade do sul. Eu tive que intervir por atletas. Como assim intervir, Rose? Eu tive que intervir, não entendi. Estava tendo um problema e você interviu nesse sentido? Bom dia, José, Porto Alegre. Seja bem-vindo, todos de Porto Alegre. Já vai apertando o coraçãozinho para o Instagram, o algoritmo dele chama mais pessoas. Ele convida, nem todo mundo fica avisado da live. Aperta lá e chama, vai no aviãozinho e convida os amigos. Quem teve uma experiência de preocupação? Depois de um jogo que o clube que jogava perdeu lá no alojamento, tiraram deles água gelada e filtrada. Mas isso é tortura, né? Esse tipo de tortura, esse tipo de ambiente tende a deixar todo ser humano chateado, inclusive com trauma. E aí você deve sair desse ambiente, obviamente. Por quê? Porque teu filho e vocês devem estar cercados de pessoas
que têm uma mentalidade vencedora, pessoas que têm uma áurea boa, dirigentes que estão comprometidos com a qualidade do serviço, com a qualidade da vida do garoto, não só preocupado no teu umbigo. Porque se o dirigente é preocupado com o futuro, com as condições de trabalho do garoto, ele consequentemente ele vai ter mais resultados, porque o garoto vai produzir melhor. Quando a pessoa quer fazer tortura achando que o problema é que está dando algum tipo de regalia, isso não é uma avaliação adequada. Então você, pai, se estiver numa situação onde o dirigente ele quer criar e colocar tortura na vida do teu filho, na tua vida, o que você deve fazer? Você deve se afastar e sair desse clube. Coloca aqui, quem já viveu outras situações onde preocupações acabaram prejudicando vocês? Vocês já deixaram de ir para algum clube devido à preocupação? Vocês já deixaram alguma oportunidade devido a estar preocupada? Comenta aqui para mim. Então não. Coloca aqui para mim, vocês já ficaram preocupados? Seu filho precisa aprender a não ter medo do futuro no futebol, porque quantos garotos que saem lá do sertão do nosso Brasil e hoje estão jogando em grandes clubes. Você acha que eles previam 100% isso? Ninguém prevê isso. Agora eles criam, crer, buscar, trabalhar. Uma vez que o teu filho crê, as coisas vão acontecer. Porque o pensamento tem frequência e essa frequência vai atrair. Então o teu filho deve se colocar toda a confiança dele em quem? Em Deus. Colocando em Deus, ele vai se sentir leve, porque Deus vai cuidar dele. E ele vai trazer pessoas que vão ajudar o teu filho. E você, pai, aprendendo a criar oportunidades, aprendendo também a enxergar as oportunidades, vai ficar tudo mais fácil para a carreira do teu filho. Galera, então é isso aí. Por hoje falamos sobre a questão do medo, da preocupação, né? O medo do futuro, o medo das coisas não acontecerem no futebol. Falamos tudo sobre isso aí. Eu falei sobre a questão da fé, né? Falei o que o dicionário fala. O dicionário fala assim, ó. O que é a preocupação? Uma ideia fixa, antecipada, que perturba. Olha que maluco isso aí. É uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir um sofrimento moral. É isso que fala lá, que fala no dicionário. O dicionário fala sobre isso, sobre preocupação. Eu vou repetir, é muito forte. Olha lá no dicionário fala sobre preocupação. Preocupação é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Uma vez que o teu filho está muito preocupado quanto ao futuro, ele deixa de produzir o melhor dele hoje. Consequentemente, ele não dando o teu melhor, ele pode não ser aprovado ou pode querer abandonar a carreira e não se tornar um jogador de futebol profissional, porque ele vai desistir. Tamanha preocupação que ele tem do futuro, ele vai querer abortar essa preocupação e vai querer parar. Consequentemente, ele não vai poder ver o que ele poderia colher do futuro. Então, quem tem medo do novo, consequentemente, vai deixar de colher frutos. Foi isso que aconteceu comigo. Eu parei justamente, eu estava com 21 para 22, eu estava num clube lá em Novo Horizonte, chamado Novo Horizontino. Eu estava com tanta preocupação do futuro, eu falei, não quer saber? Qual que era o meu pensamento? Eu falava assim, eu vou ficar rodando esses times do interior tudo. Era a primeira divisão. Eu vou ficar rodando o time do interior tudo. Aí eu teve uma oportunidade para ir para Rondonópolis. Falei, não, onde eu estou indo? Estou indo cada vez mais distante. E essa preocupação fez eu parar. Mas qual que era a preocupação? O que eu vou trabalhar no futuro? Que profissão que eu vou ter? De tanto dar ouvido, aqueles ouvidos de querer saber tudo, de querer aprender tudo para poupar todo tipo de preocupação.
é bobeira. Se o teu filho tiver isso, só tende a piorar com o passar do tempo, e isso pode fazer ele parar. Foi por isso que eu parei. Muita preocupação no futuro, e não tem como você prever o futuro. Você deve agir hoje, o teu filho deve agir hoje, e as coisas se posicionando do jeito adequado, indo de encontro à oportunidade, indo de encontro à situação, a tendência é que as oportunidades apareçam, e aí a realidade, o sonho do teu filho venha se tornar realidade. Ao exemplo que eu te falei do garoto que eu postei aqui na rede social, que ele veio lá do Maranhão, pegou 3 dias. O Ismael fala assim, ó que louco isso aqui, as famosas barcas furadas, mas às vezes lá onde você pode evoluir. Olha o que acontece, às vezes o teu filho vai para um clube, chega lá uma barca furada, né? Sem estrutura nenhuma, só que assim, o teu filho treinou, ele evoluiu, e lá ele conheceu um preparador físico, ele conheceu um treinador, e esse mesmo treinador é um treinador que pode direcionar ele para um outro clube. Esse mesmo treinador é o treinador que abre a porta para ele com um amigo, apresenta ele para um amigo, faz uma conexão, e a partir dali o teu filho vai para uma oportunidade melhor também. Você entende que está preocupado se aquele clube tem estrutura ou não? Não tem como você querer controlar tudo na carreira do teu filho. E uma vez que você está posicionado, teu filho se posicionou em algum clube, ali naquele clube que ele foi, que era uma barca, ali pode ter um empresário que pode estar ajudando o teu filho, ali o empresário pode direcionar o teu filho. Então sempre tem coisas boas. Fala, Emerson, bom dia meu irmão, bom dia meu parceiro. Emerson, falando de Portugal, Emerson. Então é isso, não tem como prever. Eu dei um exemplo do garoto que eu falei aqui, o moleque ele veio do Maranhão, ficou 3 dias para chegar em São Paulo. Você acha que ele na mente dele, o Fábio vai estar lá e ele vai ouvir minha história e vai me ajudar? Não, ele veio com o pensamento qual? Ele veio com o pensamento de falar com o Daniel Alves. Esse era o pensamento dele. Eu vou falar com o Daniel Alves, para o Daniel Alves arrumar um emprego para mim, ele tem muito contato. E aí eu estava no caminho dele naquele momento, e naquele momento ele contou a história dele para mim. Eu vi no olhar dele o brilho do olho, eu vi a vontade de vencer. Ele falou, quero vencer, eu moro no sertão do Maranhão, onde eu moro não tem nada, eu quero uma casa, eu quero comprar uma casa, eu quero trabalhar. E ali eu fiz um contato, uma ligação, e eu consegui uma oportunidade para ele, e hoje ele já está trabalhando. O nome dele é Charles, o Charles já está trabalhando. Você entende? Se ele ficasse com a preocupação, com medo de vir para São Paulo, a preocupação, será? E se o Daniel Alves não me ajudar? Aí como é que eu vou fazer? Aí ele não tinha nem dinheiro. Pra vocês terem uma noção, era para ele num dia de manhã fazer uma entrevista, só que surgiu uma oportunidade para ele fazer um bico. Surgiu uma oportunidade para ele era para ele, acho que era quarta-feira, para ele fazer uma entrevista, e surgiu um bico. Aí ele falou, eu não vou poder ir na quarta-feira porque eu consegui um bico e eu não tenho dinheiro nem para pegar ônibus, eu não tenho dinheiro para tirar xerox dos meus documentos. E um amigo meu arrumou um bico para mim, eu vou fazer esse bico e no outro dia eu vou fazer uma entrevista. E assim ele fez o bico, ganhou um dinheirinho, com esse dinheirinho ele pagou a passagem, da passagem ele tirou o xerox, enfim, hoje ele está trabalhando, foi registrado, e ele está cumprindo o desejo do coração dele. Se ele tivesse com medo do futuro, ele não conseguiria. Se o teu filho tiver medo do futuro, ele também não vai conseguir. Deve se atirar, deve se jogar, sempre colocando Deus sobre a frente, sempre colocando Deus sobre a frente, senão não adianta. Fala, Clovão, bom dia. Beleza, Braga é uma cidade maravilhosa, hein, Emerson? Bom demais, cara. Portugal, aliás, Portugal é uma cidade muito bonita. Eu tive a oportunidade de conhecer Portugal. Eu tive em Figueira da Foz, tive em Porto. Dei uma rodada lá em Portugal. Foi uma experiência muito legal. E foi numa situação também, na época, que eu me atirei. O Eric Di Maria está jogando a primeira divisão do Campeonato Catarinense. Me indicaram
Medicano está no Águia de Marabá, no Belém do Pará. O time deu uma expressão muito pequena. Hoje está jogando no primeiro jogo. É isso aí. A gente não consegue prever o futuro. Teu filho não vai conseguir prever o futuro. E no futebol, a pessoa que falar para você, qualquer pessoa que falar para você que ele vai prever 100% da carreira do teu filho no futebol, mentiroso. É um mentiroso. Ele nem tem como prever se o teu filho vai ser um jogador de ponta, e ele nem tem como prever 100% que o teu filho vai ser jogador profissional. Nem você, pai, nem ninguém consegue prever. Agora, existe grande possibilidade. O garoto tem muita qualidade técnica, é muito dedicado, então ele tem tudo para ser. Agora, ter tudo para ser não quer dizer que ele já é. Por quê? Pode haver lesão. Pode acontecer muitas coisas na carreira do garoto. Por isso, quanto mais o pai e a mãe estiverem preparados, melhor ele vai ter um discernimento de tomar uma decisão e não cair em falsas promessas, em conversinha fiada do fácil. Não existe fácil. O que existe é o seguinte: trabalhar, acreditar e ir para cima. Ponto. Trabalhar, acreditar e ir para cima. E é aquilo que eu costumo falar sempre. Primeiro é fazer. Primeiro é ser. Primeiro ser, depois fazer e depois ter. O garoto ele vai ser, né? Ser, fazer e ter. O garoto vai ter o resultado se primeiro ele for confiante. É ser confiante, é ser profissional, é ser dedicado, é ser. E quando você é ser, não tem como você ficar com medo do futuro, não tem como você ficar prevendo o futuro, não tem como você querer ficar antevendo o futuro. Agora, você deve fazer. O que é fazer? Fazer é ir de conta, é treinar, é buscar, é conversar. O fazer é ação. E é a ação que traz o resultado. É a ação que vai fazer você, o teu filho, ter oportunidade, ter a chance de ingressar num clube, ter a chance de ser profissional, de ter sucesso na carreira. Então, você deve ensinar o teu filho a não ter medo do futuro. Você deve ensinar o teu filho a trabalhar, ensinar o teu filho a ter comportamentos, educação, ser educado, saber conversar, crer em Deus. Por exemplo, esse garoto que estava no São Paulo, lá em frente do CT, que eu arrumei para ele um emprego. Sabe quantos minutos eu fiquei conversando com esse garoto? 5 minutos. 5 minutos mudou o rumo da carreira, a vida do garoto. 5 minutos. O garoto veio do Maranhão, eu não conhecia o garoto. Como eu sou curioso, perguntei: e aí, você está fazendo o que aqui? Ele contou a história dele. Se ele tivesse ficado quieto, não tivesse contado a história dele para mim, eu não poderia ter ajudado. Eu só consegui ajudá-lo quando eu vi que de fato tudo que ele estava falando era verdadeiro. Ele tinha brilho no olho, ele queria vencer. Assim eu ajudei. Agora, quando eu falei para ele, detalhe, ele não tinha nem celular. Eu falei para ele assim: me dá teu celular. Ele falou: não tenho celular. Eu falei: eu fui lá no porteiro do porteiro segurança ali de São Paulo, na portaria da entrada do CT de São Paulo, anotei meu telefone, que eu também estava sem cartão na hora, entreguei para ele, e ele falou: não tenho telefone, mas eu vou dar um jeito de te chamar. Aí ele me chamou, aí eu falei para ele assim: eu liguei para a pessoa na frente dele. A pessoa: vamos ver. E quando eu postei o vídeo dele também na minha rede social, outro amigo meu me chamou e falou: Fabio, se o garoto estiver precisando, eu estou precisando de um ajudante. Você entende que ele foi para querer conversar com o Daniel Alves? Eu entrei na vida dele em 5 minutos, ele começou. Só que ele acreditou. Ele poderia não ter mandado mensagem para mim. Depois que ele mandou mensagem, eu falei para ele que ele tinha que ir lá na empresa. Ele foi lá na empresa, ele acreditou. Então ele não tinha certeza de nada. A única certeza de fato que ele viu concreto foi o dia que ele foi na empresa e foi registrado. Até então, tudo era incerto, tudo era na fé. Então não adianta, o teu filho não vai prever o futuro, não tem como. E se você deve tirar isso do teu filho, preocupação do futuro, esquece. É como diz assim, né? Na palavra de Deus, assim, fala assim, em Mateus, fala assim, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.
Então, não adianta se preocupar com o futuro, com o amanhã, você tem que viver o hoje, o teu filho deve aprender a viver o hoje. Não podemos brincar com o futuro de um garoto, não brincar com os sonhos de um ser humano. Sim, mas uma vez que o teu filho, você deve ensinar o teu filho, você pai e mãe, você deve buscar o conhecimento, conhecer sobre bastidores, aprender a criar oportunidade, mas entenda o seguinte, quem vai ajudar o teu filho é Deus, pessoas, você não deve acreditar em pessoas. Não estou falando que quando o modo de falar de não acreditar você não deve pôr a tua crença, da tua salvação, da oportunidade da vida do teu filho nas pessoas, não. Você deve colocar em você, você deve colocar em Deus, e Deus trará as pessoas que vão ajudar o teu filho. O principal é nascer com o talento. Se o atleta nasce com o talento de jogar, vai buscar do objetivo dele. A chance de se tornar um jogador profissional aumenta muito. Mas nada é garantido no futebol. Com certeza, inclusive o talento. Você fala, mas o que é o talento? É alguém que começou a praticar desde novinho. Isso é o talento. O talento é a pessoa, o teu filho começou a praticar de novo, exerceu muito, e quanto mais o teu filho exerce, quanto mais ele joga, melhor ele fica, e quanto melhor ele fica, aumenta mais a confiança dele, e uma vez que aumenta a confiança dele, ele consegue produzir com melhor qualidade, jogadas diferenciadas, porque ele tem muita confiança nele, e aí é um ciclo que se repete, confiança, treinamento, vem resultado, aí ele vai crescendo na carreira. Por isso que, você vê jogadores que às vezes ele se destaca novinho, mas desde novo, ele exercita muito, ele joga futebol muitas vezes, e tudo que a gente faz muito, quanto antes, a gente vai ficar melhor, e uma vez que a gente fica melhor, aumenta a autoestima, porque as pessoas começam a elogiar o teu filho, começam a ver os resultados, e aí ele tende a crescer na carreira. Agora, para que tudo isso venha a se concretizar, teu filho não deve estar preocupado com o futuro, e às vezes teu filho começa a ficar preocupado de ficar ouvindo história do amiguinho que não deu certo, ouvindo uma história na televisão, e Deus tem uma história diferente para cada um. A fé é individual. Fala, Marcos. O Ismael fala assim, Fábio, você me conhece, tem que orientar os pais, nunca dar dinheiro a ninguém com promessa de colocar em clubes, infelizmente acontece. Infelizmente, às vezes o pai começa a ficar muito preocupado com o futuro e ele vê uma saída mediante um oportunista. E o que o oportunista faz? O oportunista, ele vende uma certeza, ele vende uma facilidade, pede dinheiro para você, pai, para que você pague, para ele garantir o futuro do teu filho. E não existe isso. Você não deve pagar nada para ninguém, você deve só trabalhar, você deve investir no teu filho. Como assim investir no teu filho? Ao invés de você pagar para alguém colocar o teu filho em um clube, você deve pagar para um personal trainer para o teu filho. Se você tiver condições, paga um psicólogo que vai ajudar ele também, vai ajudar, faça vídeos para ele. Invista no marketing do teu filho, e aí as oportunidades, invista em conhecimento, aprenda, vai buscar cursos que ensine, você deve aprender, uma vez que isso é um investimento, porque esse investimento nunca vão tirar de você, investimento em conhecimento nunca vão tirar de você, e aí sim você vai ter resultado com trabalho e esforço. Então às vezes o oportunista, vendo a preocupação do pai, pede dinheiro para colocar o filho para jogar num clube, aí é uma furada, fuja disso. É isso aí. É isso aí, galera, nós estamos chegando já, quem tiver pergunta coloca aí, estamos chegando ao final da nossa live, lembrando que de segunda a sexta, todo dia, 7h05, live aqui no Instagram e também lá no YouTube, hoje dá um pauzinho no YouTube, tá? Convida os amigos, dá um print, chama os amigos para as próximas lives, pega aqueles vídeos que tá aqui no Instagram, joga nos grupos do WhatsApp dos teus amigos, tá bom? É isso aí, galera. Então é isso aí, estamos chegando ao final. Quero agradecer vocês pela live de hoje. Hoje nós falamos sobre
ensinar o teu filho a não ter medo do futuro, né? Não adianta ter medo do futuro, deve trabalhar, mas o futuro a Deus pertence. Espero vocês amanhã, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe, até amanhã, fica com Deus aí, tá bom?